Aí vem o Conselho Federal de Medicina, uma entidade independente que tem regras próprias em relação aos médicos, e abre sindicância para apurar se houve algum tipo de negligência, algum tipo de erro no atendimento médico a Jair Bolsonaro, isso por conta de um pedido feito ao CFM. Então, quando o CFM recebe um pedido desses, é de praxe ele abrir uma sindicância para investigar. O fato é que Moraes, de ofício, mais uma vez, de ofício, sem nenhuma provocação, quer dizer, não teve ninguém pedindo isso a ele simplesmente virou e falou: olha, eu li o jornal e não gostei do que o CFM fez, algo mais ou menos assim. Resolveu anular a sindicância, desrespeitando todos os 600 mil médicos do Brasil e, pior, não satisfeito, incluir o presidente do CFM numa investigação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de notícias com qualidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Aqui você fica bem informado, entende os fatos e amplia seu conhecimento. Então já fica comigo até o final, porque o conteúdo de hoje com certeza vai agregar muito para você. Só um minuto, agora sim falando o médico de Jair Bolsonaro. Quarto na superintendência. Inicialmente nós pensamos que fosse uma queda da cama, mas depois, posteriormente, conversando com ele, relembrando os fatos, porque no momento ele havia com um pequeno déficit, apresentou um pequeno déficit de memória, oscilando, não sabia dizer. Por quê? Porque ele se levantou para o lado esquerdo da cama, mas a contusão e a escrivaninha também era do lado esquerdo, mas a contusão foi do lado direito. Isso nos leva a crer que ele levantou, tentou caminhar e caiu. Não foi apenas uma queda da cama. Doutor, ele já saiu do risco? Como é que... O que seria? Foi identificado o motivo desse sangramento? O que seria? Por isso que eu falei, como ele estava sozinho e nós não presenciamos a queda, tentando reconstituir a cena com ele numa consulta clínica, foi que eu deduzi que houve este levantamento. Ele provavelmente caminhou e na queda ele pode ter batido a cabeça e o pé em algum objeto dentro do quarto. Por que isso é diferente? Porque uma simples queda da cama é uma coisa, você se levantar, caminhar e cair é outra coisa, é diferente, porque isso que vem a suspeita do desmaio, da crise convulsiva, de uma lesão aí, etc., que levantam outras suspeitas, que é o que é a nossa linha de investigação. Veja, é até difícil saber por onde começar, né? Porque é um absurdo atrás do outro. Alexandre de Moraes só sabe dobrar a aposta. Eu não sou médico e nem jurista, ao contrário de Moraes, pelo visto, né? Mas qualquer médico vai dizer que um idoso bater a cabeça, ter um traumatismo craniano ainda que leve, precisa ficar em observação pelo menos 24 horas, intra-hospitalar, para, se for o caso, algum hematoma, alguma coisa interna, tem que ter ressonância, tem que ter todos os instrumentos necessários, se for o caso, inclusive partir para uma cirurgia. É uma questão de vida ou morte, se a batida se mostrar mais grave do que parece à primeira vista. Então, era evidente que o Bolsonaro tinha que ter sido imediatamente transferido para um hospital. Alexandre de Moraes demorou muito a conceder essa autorização, ele que já tem cadáveres em seu currículo, né? O Clesão que o diga. Aí vem o Conselho Federal de Medicina, uma entidade independente que tem regras próprias em relação aos médicos, e abre sindicância para apurar se houve algum tipo de negligência, algum tipo de erro no atendimento médico a Jair Bolsonaro, isso por conta de um pedido feito ao CFM. Então, quando o CFM recebe um pedido desses, é de praxe ele abrir uma sindicância para investigar. Bom, Alexandre de Moraes, que eu não sei se está em Dubai ainda ou não, aliás, o mesmo lugar para onde Daniel Vorcaro estava fugindo, né, quando foi preso, o fato é que Moraes, de ofício, mais uma vez, de ofício, sem nenhuma provocação, quer dizer, não teve ninguém pedindo isso a ele simplesmente virou e falou: olha, eu li o jornal e não gostei do que o CFM fez, algo mais ou menos assim.
resolveu anular a sindicância, desrespeitando todos os 600 mil médicos do Brasil, e, pior, não satisfeito, incluir o presidente do CFM numa investigação. Quer dizer, é óbvio que tem o intuito de intimidar, mas é assim que vão sendo destruídas todas as instituições do nosso país, uma a uma depois da outra. Então, é lamentável, é assustador, é extremamente preocupante, né? E, de certa forma, é mais do mesmo, porque é o que o Alexandre de Moraes vem fazendo há muito tempo. E ele se sente cada vez mais intocável, imparável, ainda mais depois que a Lei Magnitsky foi revogada pelo governo Trump, né? Parece que ninguém consegue fazer nada para reagir contra tanto abuso de poder. Lembrando que Alexandre de Moraes é aquele que está envolvido até o último fio de cabelo que ele não possui, no caso Master. O escritório da sua família, né, da sua esposa, dos seus 2 filhos, fechou um contrato com o banco de Daniel Vorcaro no valor de 129 milhões de reais. Isso é mais do que promiscuidade, conflito de interesses, lobby, isso é corrupção escancarada. Então é esse sujeito que vem dobrando a aposta, que vem perseguindo de maneira implacável Felipe Martins, Daniel Silveira, Jair Bolsonaro, entre tantos outros. Silvio Navarro, o pessoal até lembrou aqui para mim da queda do Lula do banheiro. Você se recorda no passado? Essa questão, né? O Brasil virou sempre, né? A gente comenta aqui, ontem a gente estava conversando sobre isso. É o país do dois pesos, 2 medidas, assim, há algum tempo, né? A gente vem notando isso. Né? O que você tem a comentar aqui sobre o Bolsonaro? Essa questão da isonomia em relação a outros ex-presidentes, aliás, temos um ex-presidente neste momento preso, é sem dúvida nenhuma um ponto central. Antes de mais nada, queria te cumprimentar, Emelinho, muito bom vê-lo aqui conduzindo o Braddock, e é muito bom estar de volta aqui para o Braddock, a esta bancada, dividindo tela aqui com meu grande amigo Rodrigo Constantino. Cumprimentando todos aqui da nossa audiência, eu vou seguir o fio que o Rodrigo deixa por 2 pontos. O primeiro, o aspecto humanitário que envolve essa prisão do presidente Jair Bolsonaro, alguém que desde o fatídico 6 de setembro de 2018, aquele atentado à faca, a tentativa de assassinato por um militante do PSOL, Adélio Bispo, sofre consequências da facada, da primeira cirurgia, e outras vieram. Uma série de cirurgias invasivas e delicadas até a virada deste ano, quando novamente teve de passar por procedimentos. E, desde então, ele está numa cela com um barulho insuportável de um ar-condicionado, privado de uma dieta adequada para quem tem as comorbidades que tem, para quem sofre dos problemas de intestino, problemas gástricos, esse soluço que é algo assim absurdo de conviver, passou por cirurgias também para tentar reparar ou minimizar esse tipo de problema e sofre uma queda nesta cela, privado até da convivência familiar, porque é mentira que foi liberada a visita. Isso já foi inclusive colocado pelo Carlos Bolsonaro. Ele deixou muito claro numa postagem nas redes sociais que o que mudou foi a forma de endereçar o pedido ao Alexandre de Moraes, que além de desempenhar todos os papéis no ordenamento jurídico brasileiro, além de conduzir investigações, mandar prender, mandar soltar, multar, assumir o papel de vítima, de investigador, ele também é juiz de vara de execução penal, nesse momento, de VEP. Ele atua como vara de execução, o gabinete dele virou uma vara de execução, uma mini vara de execução penal relacionada ao 8 de janeiro. E aí o Alexandre de Moraes, imbuído dessa tarefa de juiz de VEP, não autoriza imediatamente o envio de alguém que sofre uma queda, tem mais de 70 anos, para uma unidade hospitalar imediata. É inadmissível que o sistema judiciário brasileiro, que o sistema penal, podemos dizer assim, brasileiro, trate
o presidente da República, um ex-presidente Jair Bolsonaro, que não representa risco à sociedade, com a idade avançada e os problemas de saúde que tem, de uma forma completamente desigual a sequestradores, a assaltantes, a homicidas, traficantes de drogas. Eles têm benefício. Muita gente que está assistindo acompanha nas ruas em todos os municípios do país transferências de preso para hospitais o tempo inteiro, por meio de escolta judiciária. Por quê? Briga dentro de presídio, tombo, se machucou, caiu, passou mal, imediatamente ele é levado para o tratamento médico, é isso que determina. Mas o presidente Jair Bolsonaro, por ser um preso político e ter a figura de um algoz com uma caneta superpoderosa, é privado disso. E aí esse é o aspecto humanitário que eu cito e o aspecto irresponsável, porque o ministro Alexandre de Moraes é diretamente o principal responsável se algo acontecer de pior com o presidente Bolsonaro. Torcemos para que isso não ocorra. Evidentemente é uma situação angustiante. Ademais, o Rodrigo já tratou de toda a questão envolvendo o Conselho Federal de Medicina, acho que de forma irreparável, pouco a acrescentar. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele se coloca acima da categoria de médicos, ele menospreza e debocha a carreira de médico, e é talvez uma das profissões mais nobres do planeta, da história, é a figura do médico, que se dedica, que faz um juramento e que se prepara para cuidar de pessoas, atendê-las. Aliás, Alexandre de Moraes estipulou 3 exames nesse pedido que ele libera hoje pela manhã. Tomografia, ressonância, o outro eu acho que é um encéfalo, não tenho certeza agora. Exames de imagem, né? Pois bem, um sujeito chega num hospital, quem deve dizer que tipo de procedimento ele deve receber é um profissional do ramo. O Alexandre de Moraes é profissional do direito, ele não é profissional da área médica, não é clínico, não tem especialidade alguma. Como ele pode dizer se, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro precisar imediatamente de uma coleta sanguínea, precisar investigar sangramento e trombose, por exemplo, já que se tratava de uma pancada e de um traumatismo? Quem tem que decidir se é leve ou não é o médico. Ele já coloca restrições ali, ou seja, ele quer se colocar acima da categoria médica naquilo que eu classifico como mais uma atitude despótica, tirânica, e neste caso o adjetivo cabe, sim, porque é uma atitude despótica de alguém que ultrapassa qualquer limite. Para finalizar, Melinho, a parte da isonomia. Nós temos hoje um ex-presidente da República preso, Fernando Collor de Mello, por corrupção, mais de 8 anos de condenação. O trânsito em julgado foi lento, aliás, 2023, em 1º de maio de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, de novo ele, concede a prisão domiciliar humanitária a Collor porque alega sofrer de Parkinson, transtorno bipolar e apneia de sono. O presidente Jair Bolsonaro tem questões de saúde até mais delicadas, mas não recebe a mesma isonomia. Para não entrar na figura de um petista que passou 580 dias numa cela gourmet com a porta aberta, ficou amigo dos carcereiros, deu 22 entrevistas catalogadas pelo próprio Instituto Lula e arrumou uma namorada na cadeia. E essas foram as principais notícias de hoje. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, comenta a sua opinião e compartilha com quem também gosta de informação de qualidade. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo.